Fala, fiel. Estamos juntos mais uma vez para falar do nosso todo-poderoso Corinthians. E hoje o papo é daqueles, hein? Que jogo maluco foi esse contra o Vitória lá no Barradão? Um calor de rachar, 4 da tarde, aquele sol baiano cozinhando o gramado. E mesmo assim o Timão foi lá, suou sangue e conseguiu arrancar uma vitória improvável, daquelas que só o Corinthians é capaz de conseguir. Gol suado, gol chorado, gol cagado, do jeito que o corintiano gosta, sofrido e com heróis que ninguém esperava. Mas antes de falar do gol salvador, vamos combinar, o jogo foi fraco, né? Tecnicamente bem abaixo, um primeiro tempo arrastado, pesado, o time claramente sentindo o clima. Só que mesmo quando o time não brilha, quando o talento parece sumir, é aí que o Corinthians mostra aquela alma que a gente conhece. E olha, o trio Garro, Yuri e Memphis muda tudo. Quando esses três jogam juntos, o aproveitamento do Corinthians dispara. Não é coincidência. Antes do jogo já era mais de 75% de aproveitamento, e sem eles, a coisa desanda. Foram 14 derrotas sem o trio, o que mostra o quanto essa base técnica faz diferença. O Garro é o cérebro, o cara que pensa. O Memphis é o toque refinado, aquele que para, respira e escolhe a jogada certa. E o Yuri, quando tá afiado, é o matador. Só que dessa vez o Yuri ainda ficou devendo um pouco, perdeu chances que normalmente ele não perderia. Teve até um lance em que ele driblou o goleiro e chutou para fora, mas, para sorte dele, o impedimento salvou da corneta. Mesmo assim, quando esses caras estão em campo, o Corinthians joga diferente. E olha que o Dorival acertou demais ao colocar o Martínez como lateral direito. Eu até tinha falado que seria uma boa, e o técnico manteve a coerência, deixando o time mais equilibrado. Outra surpresa foi o retorno do André Carrilho como titular. Ninguém esperava isso, mas ele foi pro jogo e aguentou bem. O time começou com Ranieri, Carrilho, Bidon, Garro, Memphis e Yuri, um 11 titular com mais técnica e mobilidade. O problema é que, apesar da formação promissora, o primeiro tempo foi travado. O Vitória conseguiu chegar com perigo em algumas jogadas, principalmente nas bolas aéreas, e o Corinthians respondeu com uma chance claríssima do Matheus Bidu. Um chute a queima-roupa, defesa absurda do goleiro Thiago Couto, no melhor estilo Marcelo Groi na Libertadores de 2017. Sério, quem viu sabe, parecia que o tempo parou. Se o Bidu tivesse respirado 2 segundos, teria chutado no outro canto e aberto o placar. No segundo tempo, o Vitória cresceu um pouco, empurrado pela torcida e pela necessidade. O Corinthians até tentou equilibrar, mas começou a recuar demais. E foi aí que apareceram 2 nomes improváveis, 2 heróis que ninguém esperava ver brilhar. Primeiro, Felipe Longo. O cara fez uma defesa inacreditável, daquelas que desafiam a física. Uma cabeçada do jogador do Vitória que parecia entrar, e ele, com um reflexo absurdo, conseguiu tirar a bola praticamente em cima da linha. A imagem da transmissão nem conseguiu mostrar direito se a bola entrou ou não. O VAR revisou, mas como não havia certeza, o campo prevaleceu. E o que importa é que o Corinthians não levou o gol. Depois disso, quando tudo parecia caminhar para um empate sem graça, vem o destino e prega uma peça. 41 minutos do segundo tempo, escanteio pro Corinthians. Rodrigo Garro vai para a bola pelo lado direito, cruza, e a bola sobra para o Memphis na entrada da área. Qualquer outro jogador rifaria, chutaria de qualquer jeito, mas o Memphis respirou, levantou a cabeça e achou um passe consciente. A bola desviou, sobrou pro Charles, e o improvável aconteceu. Ele cabeceou, a bola bateu no travessão, quicou fora e, graças ao gramado irregular do Barradão, acabou cruzando a linha. Gol do Corinthians. Gol cagado, mas gol de 3 pontos. E o detalhe é que o Corinthians já estava com 1 a menos. O Bidon tinha sido expulso depois de tomar o segundo amarelo. Ele apanhou o jogo inteiro, foi caçado, e quando revidou com uma falta mais dura, o árbitro não perdoou. Mesmo assim, o time segurou, com raça, com coração e com sorte, porque todo corintiano sabe que o Corinthians e o sofrimento andam de mãos dadas. Essa vitória foi gigante. 3 pontos que valem mais do que simples números na tabela.
É o respiro que o time precisava para se afastar da parte de baixo e começar a olhar para cima. Porque, convenhamos, o Vitória não é um adversário fácil dentro de casa. É um time que pressiona, morde e busca o resultado até o fim. Mas o Corinthians foi lá, aguentou a pressão, contou com heróis improváveis e trouxe o resultado para São Paulo. E olha, o reflexo disso é imediato. A equipe chega à sua segunda vitória consecutiva no campeonato, algo que ainda não tinha acontecido. Coincidência? Nada disso. É simplesmente o efeito do Corinthians Prime em campo, com Garro, Memphis e Yuri jogando juntos pela segunda vez seguida. O torcedor pode acreditar, quando esses três estão disponíveis, o time tem outra cara. E isso é fundamental para a sequência da temporada. Porque, além de respirar no Brasileiro, o foco agora é a semifinal da Copa do Brasil. E se o Dorival conseguir manter esses jogadores saudáveis, inteiros fisicamente, o Corinthians vira um time muito perigoso. Contra o Cruzeiro, por exemplo, é jogo grande, jogo que pede talento, experiência e um elenco completo. E se chegar na final, contra Vasco ou Fluminense, pode sonhar sim com o título. É por isso que essa vitória contra o Vitória, por mais que o placar tenha sido mínimo e o desempenho não tenha encantado, tem um peso enorme. Foi um resultado que mudou o clima no vestiário, trouxe confiança e deu moral para a sequência. O Corinthians mostrou que, mesmo sem brilhar, tem capacidade de competir, de lutar e vencer fora de casa. E isso é o que mais importa nesse momento. Agora, enquanto o torcedor comemora esse respiro, o assunto também é o futuro. Anderson Talisca, sim, ele mesmo, o nome que muita gente sonha ver com a camisa do Corinthians, pode pintar em 2026. O jogador quer voltar ao Brasil no meio do ano que vem e colocou o Timão como uma das prioridades, junto com o Bahia, onde começou a carreira. E o mais curioso é que o Talisca sempre declarou ser corintiano desde moleque. Sempre falou que vestir o manto alvinegro seria a realização de um sonho de infância. Claro que o desafio financeiro é enorme. O Corinthians vive uma fase delicada nas contas e ainda tem pendências que complicam qualquer negociação, mas internamente o clube trabalha para tentar uma proposta viável já em janeiro, quando Talisca entra nos últimos 6 meses de contrato e pode assinar um pré-acordo. Na Turquia, o clima não é dos melhores. Foram apenas 14 jogos, 4 gols e 1 assistência, além de estar no banco em várias partidas. O ciclo europeu dele está chegando ao fim, e a vontade de voltar ao Brasil cresce a cada rodada. E não é só o Talisca que está no radar, não. Outro nome que mexe com o torcedor é o de Gabriel Paulista. O zagueiro, com 34 anos, é reserva no Besiktas e já disse várias vezes que é corintiano roxo. A relação dele com o clube vem de família. O irmão mais velho, que infelizmente já faleceu, era da Gaviões da Fiel e sempre sonhou em vê-lo jogando pelo Corinthians. Gabriel carrega esse desejo como promessa pessoal. No momento, ele ainda tem contrato até 2027, o que complica uma saída imediata. Mas o fato de estar sem espaço facilita uma possível negociação futura. Até agora, não houve contato direto do Corinthians. Apenas consultas e sondagens antigas. Mesmo assim, internamente o nome agrada, principalmente pela experiência e liderança que ele poderia trazer para a zaga. O problema é que o Timão ainda precisa resolver 2 punições que somam 85 milhões de reais antes de poder registrar novos jogadores. E é aí que entra a grande questão: o Corinthians precisa reorganizar a casa. Resolver as pendências, aliviar o caixa e pensar num planejamento real para 2026. Porque o torcedor quer ver time competitivo, quer ver raça, quer ver aquele Corinthians brigador de volta às cabeças. A vitória contra o Vitória foi um sopro de esperança. Mostrou que, mesmo com as dificuldades, o time ainda tem vida, ainda tem luta e ainda tem o DNA corintiano pulsando forte. E olha, Fiel, essa vitória fora de casa pode ter sido o ponto de virada que o Corinthians tanto precisava. Porque mais do que os 3 pontos, o time recuperou algo que andava perdido: confiança. Aquele sentimento de que dá para brigar, de que o time ainda tem força para reagir, mesmo quando o futebol não é bonito. A verdade é que o torcedor já estava cansado de ver o Corinthians jogando bem e não vencendo, ou dominando e levando gol no final. Dessa vez foi o contrário.
O time sofreu, jogou mal, mas saiu com a vitória. E é isso que muda o clima no vestiário. O Dorival parece estar encontrando uma base. A volta dos principais jogadores deu um novo ritmo à equipe. O Garro tá cada vez mais à vontade, distribuindo o jogo com inteligência, achando passes entre as linhas e chamando a responsabilidade quando precisa. O Memphis, por outro lado, virou aquele jogador decisivo que sabe quando é hora de acelerar e quando é hora de respirar. No lance do gol contra o Vitória, ele mostrou o quanto é diferente. Enquanto muita gente rifaria a bola, ele teve calma para olhar, pensar e achar o passe certo. E o Charles, que entrou no segundo tempo, virou o improvável herói. É isso que faz o Corinthians ser o Corinthians, até quem ninguém espera aparece para decidir. E o curioso é que o resultado veio mesmo com um jogador a menos. O Bidon, que vinha sendo um dos mais regulares, acabou expulso num momento tenso. Ele apanhou o jogo inteiro, foi caçado sem dó, e quando reagiu, o juiz não pensou duas vezes. Mas o time soube segurar, soube lutar. E quando o apito final soou, o sentimento foi de alívio. O Corinthians precisava vencer, e venceu. Agora, o foco volta para a sequência pesada que vem por aí. Além do Brasileirão, tem a semifinal da Copa do Brasil, um dos grandes objetivos da temporada. O Dorival sabe que precisa dos três principais nomes inteiros, Garro, Memphis e Yuri. Quando eles estão juntos, o Corinthians é outro time. E os números provam isso. São 2 vitórias consecutivas no campeonato, algo que ainda não tinha acontecido, justamente quando eles voltaram a atuar juntos. Isso mostra o quanto o elenco sentia a falta do trio. O torcedor corintiano, que sempre vive no limite entre a esperança e o desespero, começa a olhar para a tabela com mais tranquilidade. A vitória tirou o time de perto da zona de perigo e recolocou o Corinthians num ponto de equilíbrio. Mas o sentimento dentro do grupo é de que dá para mais. Ninguém quer se contentar com o meio da tabela. O Dorival quer ver o time brigando na parte de cima, e os jogadores também. E enquanto o campeonato segue, o mercado da bola começa a ferver. O nome de Anderson Talisca continua ganhando força nos bastidores. O meia, que tá no futebol turco, não vive o melhor momento e já deixou claro para pessoas próximas que quer voltar ao Brasil no meio de 2026. O Corinthians aparece como uma das principais opções, muito por conta da ligação afetiva. Desde garoto ele fala do sonho de vestir a camisa alvinegra, e internamente há quem acredite que esse é o momento certo para tentar. Claro, a situação financeira não ajuda. O clube ainda precisa resolver pendências com o Santos Laguna e com o Independiente Del Valle, o que impede novas inscrições de atletas até que as dívidas sejam quitadas. São mais de 80 milhões de reais no total, e o departamento financeiro corre contra o tempo para evitar que isso atrapalhe os planos para o próximo ano. A diretoria sabe que, para contratar alguém do nível de Talisca, precisa arrumar a casa primeiro. Mas a ideia é se antecipar. Em janeiro, o Corinthians deve formalizar uma proposta, tentando aproveitar o fato de que Talisca entrará nos últimos 6 meses de contrato, o que permite um pré-acordo. E o atleta tem um desejo real de voltar ao Brasil. Ele quer estar perto da família, quer jogar com a camisa do time do coração e ainda sente que tem lenha para queimar. Apesar dos 30 anos, continua em boa forma e seria uma peça de impacto enorme no elenco. Enquanto isso, o nome de Gabriel Paulista também segue nos bastidores. O zagueiro, que hoje é reserva no Besiktas, vê com bons olhos a ideia de voltar ao futebol brasileiro. E o mais interessante é que o desejo dele de jogar no Corinthians é antigo. O irmão mais velho, corintiano fanático e integrante da Gaviões da Fiel, foi quem plantou esse sonho nele. Infelizmente, o irmão já faleceu, mas Gabriel sempre falou em realizar esse desejo como uma homenagem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com as últimas notícias envolvendo Vitória e Corinthians. Fontes próximas à Confederação Brasileira de Futebol teriam confirmado que a partida entre as equipes sofreu um cancelamento oficial por irregularidades graves, gerando um verdadeiro terremoto nos bastidores do esporte.
A informação, ainda não detalhada oficialmente, tem levantado inúmeras especulações sobre o que realmente aconteceu dentro e fora de campo. Torcedores, jogadores e dirigentes seguem ansiosos, tentando decifrar os rumores que circulam nas redes sociais e nos corredores da CBF. Entre os palpites mais comentados, surgem suspeitas sobre escalações irregulares, problemas com documentação de atletas e até possíveis falhas na arbitragem que teriam comprometido a integridade do confronto. Alguns jornalistas esportivos apontam que o episódio pode ter desdobramentos sérios para os clubes envolvidos, incluindo punições financeiras ou até a revisão de resultados em competições futuras. O burburinho é tamanho que já se fala em reuniões emergenciais da diretoria do Vitória e do Corinthians, em busca de esclarecimentos que ainda não vieram a público. Nos bastidores, circula a teoria de que algumas decisões de última hora podem ter sido influenciadas por interesses externos, algo que só aumentaria a tensão em torno do caso. Para os torcedores, a situação é ainda mais frustrante. Milhares de ingressos vendidos, expectativa pelo espetáculo e, de repente, a notícia do cancelamento sem explicações claras. Em redes sociais, torcedores expressam indignação, fazem apostas sobre quem seria o responsável pelas irregularidades e compartilham teorias conspiratórias sobre o episódio. Especialistas esportivos já alertam que este tipo de caso tende a gerar um efeito cascata, impactando não apenas os clubes, mas também a credibilidade do campeonato e da própria CBF. Há quem diga que o cancelamento pode marcar uma mudança significativa na forma como a confederação lida com fiscalização de jogos e documentação de atletas. Enquanto isso, os dirigentes evitam declarações públicas, mantendo o mistério e alimentando ainda mais os rumores que se espalham com rapidez pelo país. Entre boatos, análises e especulações, uma coisa é certa: Vitória e Corinthians entraram para a lista de confrontos que ficaram marcados não pelo que aconteceu em campo, mas pelo clima de incerteza e tensão que se instalou fora dele. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!